Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Mais uma live aqui no Movimento Esporte Conecta. Hoje com a doutora Jaqueline Ney, vamos falar de nutrologia, estilo de vida, nutrição e medicina do estilo de vida, na qual ela é especialista, formada com certificação internacionalmente, vai contar aqui pra gente. Enquanto ela não lembra, eu quero convidar vocês para ir lá no site do Movimento Esporte Conecta, www.movimentoesporteconecta.com.br. Conheço nossos parceiros, Cardu e Mirella Salomão está lá. Vou dar oi para Ana que acabou de entrar. Up Esportes Soluções e Marketing Esportivos também está por lá. Do time Luciano Alves Brasil. O Betinho, meu querido amigo que eu conversei ontem. Se você quer ir em coach esportivo, coach de vida. Também a Cris Duque, coach de carreira, parte de desenvolvimento humano. E o Anderson Bassi, consultoria esportiva. Temos também assessoria aquática, Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas já começou, a primeira etapa começa dia 26 de fevereiro, lá na Represa Bida, em São Bernardo do Campo. E eu tô aqui falando um pouquinho, galera, dos parceiros do Movimento Esporte Conecta, enquanto eu espero a nossa convidada de hoje, que é a doutora Jaqueline. O Alex Heder, fisioterapia esportiva, então quem quer conhecê-lo e trabalhar aí com o cara que está cuidando do Gabriel Medina, já cuidou da Ana Marcela, Poliano Kimoto, também está sempre aqui com a gente. E o Ricardo de Moura com vários episódios aí sobre natação de alto rendimento, esportes em geral, nos nossos podcasts, que sempre agora vão ter episódios nas terças e quintas, como eu divulguei ontem. O nosso comentarista esportivo, o Edu Holanda. Então, pessoal, eu vou... Deixa eu ver aqui se ela entrou. Ainda não. E aproveitando enquanto a minha convidada também não chega, falar do nosso Aquacamp. Então, no dia 4 e 5 de março, Piracicaba, São Paulo, recebe aí 9 super pessoas profissionais, atletas na área de natação e triatlo para o nosso Aquacamp. Então, vai acontecer no dia 4 e 5, Piracicaba, São Paulo. Quem não puder ir presencialmente, estamos vendendo a inscrição também no módulo online, vai ser online ao vivo, é uma transmissão fechada, então a gente espera vocês por lá. A Ana, que é minha entrevistada de amanhã, acabou de entrar, ela vai estar indo com a gente também lá no Aquacamp. E que mais sobre a Aquacamp? Galera, o pessoal aí que é estudante de educação física, caso vocês tenham amigos que sejam estudantes de educação física, para eles saem com 50% de desconto. Então é só mandar o inbox aqui para mim, no Segue Alê, ou Carla Esturion, ou igorrussi.treinador, e as inscrições são feitas direto com a gente, para quem é estudante de educação física. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Anas, né? Temos 2 Anas aqui. O Marcos também. Deixa eu ver se a doutora... se eu travar aqui, eu vou ver aqui se ela me mandou alguma mensagem. Aliás, vou mandar aqui um aviãozinho para ela, para falar que eu já tô aqui. Ela que eu já conversei o ano passado, foi a minha... Se eu não me engano, a última live do ano, ou a penúltima. Ela com a família dela, os 2 filhos, o marido, família de atletas. E caso eu não tenha falado de mais uns parceiros, Up Esportes Soluções e Marketing Esportivo. Oi, Ana, nem fale. Muitas saudades. Bora, lembrei, falando da Ana, que tem a Bora, nossa toalhinha esportiva inteligente, que também é nossa parceira aqui no Clube do Movimento e vai estar apoiando a gente também lá no Aquacamp, e vai estar lá também com a possibilidade de você adquirir a sua Bora, vão estar com um stand lá com a gente.
Bora, maravilha. Oi, Jaque. Oi, Ale, boa noite, querida. Boa noite, tudo bem? Tudo, uma alegria para mim estar aqui novamente com você. Agora estamos num novo formato. O ano passado você estava com a família toda aí de suporte, agora só nós duas aqui. Pois é, querida, vamos lá. Atender a todos os atletas aí que têm muitas dúvidas, muitas curiosidades. É isso aí. Alguns vão ver depois, outros falaram que já vão entrar, e uma já mandou a dúvida também. Só que ela não entrou ainda aqui, não, uma de Curitiba. Mas vamos lá, eu queria que você se apresentasse primeiro, né, doutora Jaque, até estranho, né, porque a gente falou tanto Jaque, mas a Jaqueline aqui vai falar um pouquinho dela, ela que já esteve comigo ano passado, mas junto com a família, falando um pouquinho mais do lado atleta, mas hoje eu trouxe ela aqui para falar do lado profissional, lógico, o lado atleta dela, né, o lado de praticante de atividade física ajuda ela na profissão que ela está trabalhando aí hoje, né? As várias dimensões. Então conta um pouquinho para a gente, Jaque, sobre você. Ale, eu sou Jaqueline Ney, como você já me apresentou. Sou nutricionista e médica. Na medicina, inicialmente, eu fiz terapia intensiva. E depois, por uma questão de dificuldade de conciliar a vida familiar com a vida de intensivista aqui no Rio de Janeiro, que na ocasião a gente mudou para cá, vindo de Vitória, eu comecei a fazer uma migração de carreira para a nutrologia. Como eu já era nutricionista, mesmo antes de fazer medicina, já tinha contato com os estudos de alimentação e nutrição há mais de 20 anos, né? Então, eu migrei aos poucos para fazer consultório de nutrologia. Fiz uma atualização, uma especialização em nutrologia, que é diferente da nutrição. Depois a gente pode falar até um pouquinho dessa diferença. Uhum. E atender aos poucos, né? Um colega, às vezes os colegas médicos, indicado pelos outros, aí começaram a chegar os pacientes, indicado pelos colegas. E eu fui migrando. E 6 meses antes da pandemia, eu já estava com a minha carga horária praticamente toda migrada para nutrologia. Então, eu, mesmo como intensivista, mas vivi a pandemia do lado de fora do CTI, ajudando por telefone, mas como eu já não estava mais atuando na área, já estava no consultório, mas a clínica fechou na pandemia e eu pude contribuir aí através desse suporte telefônico que a gente precisou dar a muitos pacientes para evitar que fosse para o hospital de emergências. Amo a terapia intensiva até hoje, é minha formação dentro da medicina, mas sempre levei comigo essa paixão pelos alimentos. Fiz nutrição muito novinha e sempre gostei muito de alimentação. Cada vez mais vi a importância disso na minha vida, na vida dos meus pacientes, inclusive dos pacientes internados de CTI, né? Alimentação Sim, sim. sonda, alimentação através da parenteral também. São formas que você contribui de uma maneira muito específica para a sobrevivência daquele paciente. Então, a nutrição é muito ampla, né? A alimentação é Sim. muito ampla. Tem um conceito também muito amplo, que eu sou apaixonada por trabalhar com isso. Então, né, terminando a pandemia, eu conheci a Silvia Lagrota num congresso, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, e Eu comecei já fiz live com ela, eu te falei, né? Foi a live que a gente fez com o Movimento Médicos Atletas. Muito querida ela. a estudar mais sobre isso. Ela me deu todas as orientações, onde que eu estudava, fazer o curso nos Estados Unidos, e comecei a estudar sobre isso. Me apaixonei também pela medicina do estilo de vida, que tem 6 pilares. Esses pilares são fundamentais para a longevidade, para a saúde de um modo geral. Um dos 6 pilares é a alimentação. Então, falou muito Sim, comigo, né, através da forma que eles. Ale, para você ter ideia, são 45 mil artigos falando sobre a medicina do estilo de vida. Muito estudo científico, é muita coisa. O volume de evidência científica é muito robusta. Então, é inegável. Hoje, antes de passar qualquer medicamento para o meu paciente, eu sempre penso qual a mudança do estilo de vida que eu vou propor para ele, em conjunto ou não com aquela medicação. Então, aham. completa a minha prática como médica e também como nutricionista, porque eu pude conhecer um pouco mais do vegetarianismo,
do veganismo, do plant-based, que é a forma que eles propõem de alimentação, de reversão de diabetes, de hipertensão, de controle de doenças crônicas. Assim, abriu um leque gigantesco na minha vida como médica, né? Fazer essa certificação da medicina do estilo de vida. Hoje eu trabalho com isso aplicado mais à cirurgia plástica. A gente prepara o estilo de vida das pacientes para elas poderem operar numa melhor condição de saúde de um modo geral. E também atendo, né, a todos os pacientes que precisam da minha abordagem nutrológica, atletas e gestantes, crianças assim de 10 anos. Eu não atendo criança muito pequena, que já é nutrologia pediátrica, é outra área. Uhum. E a gente vai vendo ali o que precisa de ajuste dentro da alimentação, a suplementação e essas transições alimentares. Às vezes é uma pessoa que quer parar de comer carne, ou que quer saber qual é a quantidade segura de determinado alimento. Aí tem todas essas polêmicas da nutrição, né? Pode glúten, não pode glúten. E as pessoas têm muitas dúvidas e me procuram para poder a gente entender o que é importante para aquela pessoa. De um modo geral, de maneira breve, essa é a minha história com a nutrição e com a medicina do estilo de vida. E aí eu quero puxar o ganchinho, né, que você mesma falou, a questão de nutricionista e nutróloga. Eu já passei pelas duas, como eu te falei, e eu me senti mais à vontade indo consultar um médico ou uma médica nutróloga do que a nutricionista. A nutricionista, assim, talvez aquelas mais à moda antiga, eu não sei, mas aquele negócio de você controlar um bifinho, 5 pedacinhos de não sei o quê, assim, eu não sei como você atua, mas de forma geral é complicado, né? Na rotina que cada um tem. E as receitas são passadas como se a gente tivesse balança em casa para poder pesar, para poder saber quanto com tomate vale, sabe? Então, assim, então talvez o meu mal entendido aí em relação à parte de nutricionista, que as que eu acabei por algumas vezes indo mais frequentemente, trazia essas tabelinhas, seja para mim, para o meu pai, para minha mãe, enfim. Aí você com aquele negócio da tabelinha, não quero porque a tabelinha eu não consigo. E assim, pelo menos a nutrologia, quando eu procurei, me atendeu melhor. Eu sempre procurava mais fortemente antes de alguma prova mais longa, algum desafio maior, que eu precisava mudar algumas coisas ou suplementar. Vamos falar um pouquinho disso depois. Mas, de forma geral, assim, eu já sei mais ou menos o que é alimentação certa e errada. Não quer dizer que eu faço tudo certo, mas você já tem uma base. Lógico que eu aprendi isso com nutricionistas que passaram no meu caminho. Mas depois, quando eu preciso de alguma coisa porque eu acho que eu preciso suplementar, enfim, porque é uma prova longa que eu nunca fiz, aí eu volto para o consultório de novo. Então, fala um pouquinho para a gente dessa questão da nutrologia e nutrição. Uma coisa muito importante que você falou, Ale, é assim, sobre você ter liberdade de saber o que é importante para você se alimentar. De um modo geral, todo mundo sabe um pouco sobre alimentação saudável. Hoje em dia, se você está para uma criança de 5 anos de idade, no mínimo ela cita maçã. Cita um alimento saudável. Você dando palestra em escola ou em algum momento assim, eles realmente sabem. Então, você vê que isso é um conhecimento muito amplo, muito de domínio próprio. E aí, de domínio de todos, né? E aí, onde que entra a nutrologia e a nutrição? O nutrólogo, ele é um médico, ele fez medicina e fez uma especialização médica, que é a nutrologia. Ele vai olhar você como um todo, vai fazer diagnóstico, vai propor tratamento. O nutricionista, ele faz uma faculdade de nutrição. Durante 5 anos, é uma formação muito específica para olhar também as doenças nutricionais. Não são papéis que eles se excluem, são papéis complementares. Então, você tem o papel do nutrólogo ali, coordenando toda aquela parte clínica do paciente, seja de doença nutricional como obesidade, como desnutrição, como esses pacientes críticos, né, internados. Você tem ali o nutrólogo gerenciando toda essa questão da saúde, da doença, do tratamento, do diagnóstico. E o nutricionista com um papel fundamental, tanto nessas equipes hospitalares, quanto no consultório, fazendo o que, Alê? Estudando o que aquela pessoa, o que aquela pessoa precisa de quantidade de determinados
determinados nutrientes. Então, o papel do nutricionista realmente é esse papel de qualificar que alimento que a Alessandra precisa, se ela é uma atleta de 25 anos e se fazer uma prova de tal distância e faz tanto de treino por dia. Esse profissional, o nutrólogo também pode fazer isso, mas de uma maneira mais de orientação geral e prescrição, de um modo geral, de dosagens de vitaminas numa dosagem maior, infusão de vitamina, isso é papel exclusivo do nutrólogo, do médico. Medicamentos contra a obesidade, medicamentos de um modo geral, é o trabalho do nutrólogo. O nutricionista, ele trabalha com alimentos e com suplementos até uma determinada dosagem. Ele pode trabalhar também com fitoterapia, pedir exames laboratoriais, avaliar, está muito bem preparado para isso. A faculdade prepara para isso. Para fazer aquela coisa mais específica. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas o nutricionista mandou eu comer tantas gramas disso. Esse realmente é o trabalho dele, né? Tantos gramas disso, tantos gramas daquilo. E ele vai realmente fornecer para você esse plano alimentar. Dentro de uma consulta de nutrologia, é muito difícil você abordar tudo da nutrologia e ainda tudo da nutrição. Por isso que hoje eu falo que eu atuo como nutróloga, porque realmente eu faço mais essa parte clínica e nutrológica. Não dá tempo, muitas vezes, de uma única consulta prescrever um plano alimentar. E isso, mesmo eu sendo nutricionista, tendo registro para isso, podendo fazer isso, que isso é uma ação do nutricionista, eu não consigo tempo. Então, por isso que o trabalho do nutrólogo com o nutricionista é muito complementar. Você Entendi. faz o diagnóstico, estabelece seu plano, estabelece medicamento, suplemento, tudo que vai usar, e o nutricionista entra complementando, dando opções de cardápio, dando opções de receita. Tem nutricionistas que têm livros de receita já para os pacientes. Olha, você pode diversificar a sua alimentação fazendo isso, aquilo, tudo baseado na necessidade daquele paciente. Que ele calcula, faz um diagnóstico nutricional e prescreve aquele paciente. Então, essa é a diferença básica. Assim. O nutrólogo, ele é médico, ele vai olhar tudo clinicamente e vai prescrever o paciente. A nutricionista, ela faz aquela faculdade de nutrição para trabalhar com alimento e suplemento, até uma determinada dosagem. E se complementam. Muito bem. E você trouxe um ponto também que aí eu estou lembrando agora das consultas que eu já fiz com o nutrólogo. Dá uma sugestão da alimentação, né? Mas não é tão prescritivo igual realmente quando a gente recebe alguma coisa da nutricionista. A única questão que eu gostaria, assim, para o pessoal do ramo da nutrição, sei lá, tinha que fazer uma tabelinha assim, paralela, né? Algumas fases, estou brincando aqui, né? Mas assim, há uma maçã equivale a não sei quantas. Bem detalhado, porque senão a gente não sabe, né? Você tem que comer. Tudo bem, quando fala de arroz, feijão, a 2 colherzinhas de sopa, aí fica mais prático, né? Mas quando começa a falar só das gramas, não sei o que, a gente não é no nosso dia a dia essa contagem. Muito bom você falar isso, Ale. Isso chama medida caseira. Então, você tem como transformar a prescrição da nutricionista, né? A nutricionista tem como transformar a prescrição dela, ao invés de grama, porque a pessoa realmente não vai. Não é prático ter uma balança, né? Embora é importante, já que a gente está falando muito com o atleta aqui, é importante saber que tem determinados tipos de pacientes que precisam dessa precisão, dessa nutrição individualizada, e realmente precisa que tenha uma balança em casa e que aquilo seja pesado e medido. Mas não é a maioria, gente. Isso aí a gente está falando de atleta de fisiculturismo, de atleta que tem divisão de peso. Ah, então, sim, aí sim. Uhum. A atleta que precisa realmente daquele manejo ali muito específico. Mas a maioria de nós, a gente que é atleta amador, que faz musculação, que faz natação, que faz, enfim, triatlon, não tem necessidade realmente de ser uma coisa tão extremamente precisa. Mas transformado na sua sugestão aí, muito bem, Ale, em medida caseira. Sim, Então, em medida caseira. colheres de sopa, né, corresponde a... E muitos nutricionistas fazem isso, se chama lista de substituição. Você dá para o paciente o que ele tem que comer, o básico,
e aí dá uma lista de substituição. Olha, se você quiser trocar 2 fatias de pão integral, equivale a um pão francês integral, pequenininho. Aquele ali é a mesma coisa. Então, uma maçã é a mesma coisa que uma pera, que uma fatia média de melancia. E aí você vai fazendo as substituições. E é legal quando a gente procura vocês, aí tanto nutrição quanto nutrologia, que a gente descobre tanta coisa que a gente acha que a gente sabe, né? Até da questão de estar bebendo suco, estar bebendo muito mais açúcar se você comesse 10 frutas daquele. Então tem umas coisas assim que é igual o do saudável que você trouxe das crianças, né? Ah, toda criança sabe que maçã é saudável. Beleza, suco de fruta natural também é saudável, mas aí tem um contraponto, tem muito açúcar lá dentro, muito mais do que se você chupasse uma laranja. Então, assim, tem coisas que a gente acaba só se tocando quando vai é, é, consultar vocês, né? E aí vem sempre aquelas brincadeirinhas, quando a gente pega no pé de algum parente, de alguém, mas é natural, tudo bem, é natural, mas você tá bebendo o suco, tá comendo a laranja, tá comendo a banana, tá, né? Tudo junto, né? Aquele pacote do que é o normal, entre aspas, que é a forma dos brasileiros se alimentarem, né? Vai tomar o suco, depois acaba de almoçar ou jantar e vai para a fruta, e depois vai para o docinho, e aí fica um boom de açúcar, né, doutora? Vocês já viram, mas tem alguns informativos que mostram a quantidade de açúcar e sal que tem dentro de cada produto desse industrializado. A gente fica apavorado. Um biscoito de recheio, por exemplo, tem meio copo de óleo por pacote. E a quantidade absurda de açúcar e de sal também, mesmo o alimento sendo doce. Então, a quantidade que tem num pacote daquele de batata, né? Aquelas batatas chips. É uma coisa que quase seria impossível da gente comer se a gente estivesse colocando um salzinho por salzinho na boca. Mas no alimento você vai suco de caixinha, 1,5 copo de açúcar por cada litro. A gente não tem noção, vai muito no ar, tem fruta aqui, mas assim, tem fruta e o que mais tem aí dentro? E o interessante, pelo menos aí um depoimento meu mesmo assim, quando a gente começa a se alimentar melhor, o organismo começa realmente a se acostumar e ele sente falta do melhor. Quando você não, hoje eu quero chutar o balde, vou comer um pacote inteiro de biscoito, igual os cariocas, ou bolacha, agora que estou em território paulista de novo. É bolacha, viu, galera? Biscoito. E assim, você pode até comer, né? Naquela ânsia, tá com vontade, come, mas depois não cai, não é o mesmo prazer, porque você já viu o quão melhor é quando você está comendo alguma coisa mais saudável. Não sei se tem esses depoimentos quando você muda aí o padrão alimentar dos seus pacientes, mas eu percebi isso, sabe? É muito comum, principalmente o paladar para doce. Muda muito rápido, né? Então, um paciente que tem aquela avidez por doce, que precisa de uma quantidade muito grande de açúcar, às vezes no cafezinho, e depois de 6 meses ali de transição alimentar, de reeducação alimentar, toma o café amargo, toma o café, né, sem açúcar, e se for tentar provar um café com açúcar, acha uma coisa insuportável. Fica, como é que eu tomava antes? Acho doce. Nossa, mas é muito doce. Tem esses relatos, porque tudo, Ale, é da fisiologia do gosto, né? O paladar, ele é muito preparado para a gente poder sentir o sabor doce. Por isso que é tão maravilhoso comer uma sobremesa, né, gente? Mas com tudo ali. Moderação. Exatamente. Mais a gente expõe as papilas gustativas ao sabor doce, mais elas fazem hipotrofia. Ou seja, mais elas ficam pensando num músculo, né? Como se ficasse fininho. Então, você precisa de mais quantidade de açúcar para aquela papila perceber o doce. E aí, quando você vai fazendo, né, essa reeducação alimentar, vai diminuindo a quantidade de açúcar, a papila volta a crescer. E aí ela tá grande ali, já com muita percepção do açúcar, e quando você devolve ali um hábito antigo de comer uma colherada de doce de leite, aquilo chega a dar repulsa. Assusta. E sobre o veganismo, o vegetarianismo, a gente teve uma pergunta lá atrás, uma sugestão até da gente estar trazendo isso para a live, para o pessoal atleta, o pessoal que é atleta amador, então tem um volume de treino legal, praticamente
quase todos os dias, né, 1, 2 horas de treino, tem acompanhamento lá com o seu professor de educação física, mas a parte de você não comer carne, todo mundo fala, né, da importância da proteína, como que esses atletas veganos podem, como eu diria assim, manter a mesma performance? Aí a Lu aí que foi uma das que perguntou, ela que é nadadora e praticante de yoga, aliás, ela está dando aula de yoga agora, já fez live comigo, muito querida. Ela, até onde eu entendi, então ela é vegana. E ela tem essa carga grande de treino. Ela fez a 14 bis, ano passado são 24 quilômetros. E aí? Ô, Lu, se você quiser fazer uma pergunta também específica, aproveita aí, tá? Estamos aqui, Lu. O veganismo, diferente do vegetarianismo, né, ele é uma filosofia. Então, o paciente não consome produto de origem animal, não utiliza nada que venha de animais. É uma alimentação bem específica. Mas esses pacientes ficam muito bem. Ao contrário do que a gente costuma pensar, que fica aquele paciente emagrecido, que é aquele paciente que fica consumido, são pacientes que têm exames laboratoriais maravilhosos. Isso eu estou falando de uma pessoa que não é atleta, né? Tem uma insulina que você só consegue com altas doses de hipoglicemiante. É impressionante, assim, como que o corpo responde bem a uma alimentação de base vegetal. Muito, muito bem. Do ponto de vista fisiológico, metabólico, é incrível. Já o atleta, quando ele tem esse veganismo como filosofia de vida, aí realmente ela demanda um cuidado bem maior. Né? Então, a gente está falando de um público leigo, um público não atleta, e a gente consegue ajustar ali com algumas orientações facilmente, entendendo que tem alguns suplementos que são necessários fazer, mas quando a gente está falando de atleta, aí a gente tem que entender também a gama de suplementação que esse atleta vai necessitar e quais são os suplementos veganos. Em geral, o que a gente suplementa atleta? Whey, protein. De um modo geral, muitas proteínas de suplementação são derivadas de proteína animal. Uhum, uhum. Suplementar esse atleta, a Lu falou isso mesmo, o meu cardiologista elogiou meus exames. São exames que para todo médico dá uma satisfação de ver, você fica feliz porque você vê o quanto que aquele metabolismo está equilibrado. Ao contrário de quando a gente vê um paciente com uma dieta essencialmente carnívora, né, que pode alterar alguns exames, dependendo do paciente, porque a nutrição, gente, tem conceitos gerais e tem conceitos específicos. Depende de quem é o paciente. Mas, em geral, estudos mostram isso, né? O veganismo, o vegetarianismo, ele é muito mais saudável para o corpo. Isso não sou eu, doutora Jaque, que está falando, não, gente. Isso é estudo científico que prova, tem evidências robustas que realmente o paciente que ele consome menos produtos, eu não estou falando só de proteína, estou falando de produtos de um modo geral, de origem animal, ele tende a ter uma longevidade maior. O paciente que chega mais a longevidade com mais vitalidade, chega melhor a essa idade assim acima de 80 anos. Falando do atleta, essa é a atenção que a gente tem que ter. Suplementação de base vegetal não é muito simples, não é muito fácil de conseguir, porque muitas vezes o sabor não é palatável. Então, você tem que fazer várias modificações para esse atleta conseguir se suplementar, conseguir a quantidade de proteína ideal para ele, né, de produtos de origem vegetal. E a alimentação, de um modo geral, hoje em dia já está muito mais acessível, né? Uma coisa que é importante a gente entender, pessoal, isso não só para os atletas, mas para todas as pessoas que desejam fazer a transição alimentar para se tornar um pouco mais plant-based ou mais vegetariano ou até vegano, é que os produtos industrializados voltados para o público vegano e vegetariano não são produtos saudáveis, continuam sendo produtos industrializados. Então, um produto, imitando um hambúrguer. É horrível, cheguei. É muito ruim. Imitando
Imagine a quantidade de aditivo químico que precisou, É, ao que pareça o que não é. é. Em algum momento ou outro de confraternização, ok. Assim como os produtos industrializados e embutidos também, não tem nutricionismo aqui, sabe, Ale? Aquela coisa de, pode isso, doutora, não pode. Uhum. Tudo é permitido dependendo da quantidade do momento que você vai utilizar aquilo como alimento. E o veganismo, a mesma coisa, gente. Então, isso que a Lu está falando, que ela consegue exames excelentes, é porque a alimentação dela, a Lu sabe do que eu estou falando. É porque é uma alimentação verdadeiramente vegana. Aquela alimentação que a base, não só a base, né? Que toda a alimentação utiliza tudo que o reino vegetal pode nos oferecer, em termos de macro e micronutrientes. Então, a gente tem proteínas de excelente qualidade de origem no reino vegetal, são as leguminosas, né, feijões, alguns tipos de alga. Então, a gente consegue proteína aí de uma maneira grão de bico, ervilha, lentilha, tudo isso na quantidade determinada, você consegue todo o aporte proteico que você precisa. Todo, não falta nada. Quais são as limitações para o atleta vegano e para a população vegana de um modo geral? Tem que observar B12, que em geral é um nutriente limite para o veganismo, para o vegetarianismo estrito também. Zinco, cobre, esses micronutrientes que a gente tem abundância nos produtos de origem animal, que geralmente a gente nem se preocupa com isso. Porque ali comeu um bife, ali está o aporte de zinco e cobre para a semana toda, quase. Então, Bacana. a gente são detalhes que o atleta precisa realmente de um suporte profissional, mas de profissional que tenha a habilitação para trabalhar com esse tipo de alimentação. Boa, obrigada. E outra questão também que acho que ela não pôde entrar, mas ela deixou lá na nossa caixinha, é uma atleta que fez cirurgia bariátrica, então na verdade agora ela está com mais de 50 e ela está competindo, então ela quis saber dos riscos, se tem algum risco de ela ser atleta depois dos 50 e após ter feito uma cirurgia bariátrica. Ser atleta, o único risco que você tem é de ter muita saúde. É um grande risco para o atleta, que é aquela pessoa que decide, né, fazer esse estilo de vida positivo que a gente chama, né? Que é dedicar a vida a realmente fazer atividade física. De nada, Lu. Beijo, querida. Disponha. Se tiver mais alguma dúvida, pergunta aí. Então, a pessoa que vai envelhecer fazendo atividade física, porque, Ale, todos nós vamos envelhecer. Isso não é opcional. A única chance da gente não envelhecer é morrer jovem. Mas todo mundo, né, que pretende ter uma vida longa vai envelhecer. O que está no nosso poder de escolha é como a gente vai envelhecer. Isso está realmente no nosso poder de escolha. Envelhecer, iremos todos. Mas como? Como que eu vou chegar lá? Sem músculo para abrir uma lata de... para girar um pote, assim, abrir uma lata? Não consegue usar o abridor de lata para abrir uma ervilha para servir para um neto? Qual é a funcionalidade que você vai chegar ali? E aí a gente fala, músculo é vida. Então, uma pessoa que está com 50 anos, que mesmo tendo passado por um procedimento de tratamento da obesidade, um procedimento cirúrgico, como a cirurgia bariátrica, e é atleta, primeiro que a chance dela de ter uma longevidade maior é muito grande em relação a quem não fez uma cirurgia, quem está sedentário em casa. Então, só aí ela já tem um salto de ganho de saúde enorme. Porque tratou a obesidade, porque provavelmente mudou o estilo de vida dela, né? É atleta. Então, está muito disparado na frente da maioria de nós que estamos aí sedentários, sem cuidar da obesidade, né? O Brasil, um dos países mais obesos do mundo. A gente tem cifras altíssimas de obesidade e por isso que a cirurgia bariátrica é, sim, uma das formas de tratar a obesidade. Aí vem um segundo ponto. Então, esse ponto que ela já tem esse super positivo na vida dela. Qual o cuidado? A cirurgia bariátrica é um paciente que tem que ser acompanhado, assume um compromisso de ser acompanhado pela equipe médica para o resto da vida. E repor vitaminas e minerais, principalmente B12, porque quando você tira um pedaço do estômago,
o corpo não produz um fator que é necessário para a absorção de B12. Então, vai ter que repor B12 para o resto da vida. Mas muita gente tem muito preconceito com a cirurgia bariátrica e fala assim, você vai trocar uma doença pela outra? Aí, quando você vai falar isso... Acabou de entrar quem perguntou. Pois é, muita gente tem preconceito em relação ao tratamento cirúrgico da obesidade. Então fez cirurgia bariátrica, não teve força de vontade, enfim, desconhecimento geral. E a gente está aqui numa live informativa, né? É importante. Sim. Gente, cirurgia bariátrica é um tratamento reconhecido mundialmente para obesidade. E é louvável a pessoa que vai, que faz, que acompanha. Você muda a vida das pessoas, não só da pessoa, você muda a vida de famílias. Sim, com certeza, imagino. Para aquela pessoa. Então, é uma possibilidade de tratamento da obesidade. Porém, a pessoa que vai fazer tem que estar muito consciente, Ale, que ela vai precisar, para sempre, ter os cuidados com a saúde. Principalmente olhando deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitaminas de um modo geral. Acompanhando de 6 em 6 meses. Ela, então, que é atleta, né, tem que acompanhar mais perto ainda. Todos esses micronutrientes, toda a alimentação dela. Gente, é sucesso garantido. É uma maravilha, os resultados lindos. A pessoa, você nem acredita, quando olha um antes e depois, é de emocionar. É de emocionar. E o relato dos pacientes também é uma coisa muito linda, de ver assim, como que pode mudar de vida uma pessoa com um tratamento adequado. A Kátia, eu tô conhecendo ela pelas mídias aí, a gente tem trocado algumas figurinhas, mas depois você volta lá para ver um pouquinho mais que a gente falou da bariátrica, mas de forma geral, ela agradeceu, né, doutora, agradeceu, porque você está diferenciada do que grande parte das pessoas que estão sedentárias, e o outro ponto é só para tomar cuidado, eu acho que ela deve ter acompanhamento, a maioria das pessoas que faz tratamento correto depois, um acompanhamento a cada 6 meses aí com o seu médico e atenção a alguns micronutrientes, e você falou B12, falou ferro, ainda mais ela que, ou vocês que são atletas e passaram por algum procedimento aí de emagrecimento, procedimento cirúrgico, a gente está falando aqui a bariátrica. Então, é uma dica aí, uma orientação, igual ela falou, é uma live orientativa. Obrigada, doutora, por mais essa informação aí pra gente. E aí, eu queria agora que você passasse o overview aí dos pilares todos da medicina do estilo de vida, que é um assunto novo ainda para nós, para os médicos ainda né, doutora, pela live que eu fiz lá o ano passado, com a doutora Silvia, já percebi que é uma coisa também que não é ainda muito do domínio da maioria dos médicos. Então, que está para a gente, que estamos aprendendo quando a gente consegue, assim, catar algumas pessoas, alguns médicos que já tiveram essa iniciativa que você teve de estar se especializando sobre medicina do estilo de vida. Então, vocês que estão aqui com a gente, se liguem aí que agora a dica é bem bacana e é uma nova, eu posso dizer que é uma especialidade, é isso? No Brasil ainda não é uma especialidade, Ale. Nos Estados Unidos, sim. Inclusive, o prefeito de Nova York lançou uma lei recentemente, porque ele era diabético, teve a diabetes dele revertida através de acompanhamento da vida. E ele Bacana. uma lei que todo médico americano de Nova York, né, vai precisar ter a especialização em medicina do estilo de vida. São mais de 200 mil médicos lá que eles vão dar bolsa para fazer os cursos que tem que fazer. Show! Porque ele quer que toda a população médica, principalmente em Nova York, né, tenha esse conhecimento. É uma medicina nova, assim, no mundo, né? Que veio lá dos Estados Unidos através de vários estudos, conforme eu já citei. E é uma medicina que fala o como. Você quer mudar de vida? Eu quero. Então vamos entender como vai fazer essa mudança. Traça um plano com o paciente de acordo com o que faz sentido para aquele paciente. Faz sentido para ler, nadar? Então, nós vamos fazer um plano da saída do sedentarismo da lei através da natação. Aí começa o que a gente chama de baby steps. Então, vai fazendo tudo lentamente para que aquela mudança seja possível. Quando a gente vai arrumar um armário, gente, pensa, é mais fácil você entender que você tem que arrumar um armário todo ou só a gaveta de camisetas. Dá até um ânimo, né?
Vou arrumar só a gaveta de camisetas. Sim. Você se anima, vai lá e aí quando você está arrumando a gaveta de camiseta, você pensa assim, então vou arrumar agora de bermuda. Daí a pouco, quando você espanta, você arrumou o armário inteiro. Mas inicialmente, se você pensar, eu vou parar diante desse armário, vou arrumar tudo, dá um desespero. Dá um desespero. E assim a gente para conduzir a mudança de vida dos pacientes. Então, é uma medicina comportamental que trabalha em 6 pilares: sono, alimentação, incentivando principalmente o consumo de vegetais, de grãos integrais, de água, porque parece que não, mas nós temos uma hidratação muito pobre, de um modo geral. As pessoas bebem pouca água. Eu aproveito a hora que eu estou falando, a boca vai ficando seca sempre para poder aumentar meu consumo hídrico, mas os atletas menos, né, Ale? Mas a população em geral se hidrata pouco. Então a gente avalia toda essa questão alimentar, incentiva esse consumo maior, não retira nada inicialmente. A gente sugere ao paciente que insira as frutas, aprecie as frutas, passe a conhecer melhor, né, todas as propriedades das frutas, dos vegetais, e insira isso dentro da realidade ali, do dia a dia de todo mundo, né? Da família, sugestões práticas. Então a gente trabalha com o pilar do sono, o pilar da alimentação, o pilar do movimento. Então não é só atividade física, não é só você fazer uma atividade programada, com um horário, com treino, com coach. É maravilhoso isso, sem dúvida. Mas é você chegar diante de um elevador e escolher a escada. É andar um ponto a mais daquele ponto que você geralmente anda para pegar o ônibus. É você inserir o movimento no seu dia a dia. Ter um contador de passos ali para você ir contando os seus passos, saber quantos passos você dá por dia. Aí, gente, tudo isso tem o que a gente preconiza, o mínimo necessário para se ter saúde. Vocês têm ideia assim, de quantos 1000 passos a gente deve dar por dia para ter saúde? Eu não sei. Eu sei que meu reloginho fica falando aí de vez em quando, fica brigando comigo, mas. Ele briga quando tá quanto, Salê? Eu nem sei. Eu nem fico com ele muito no pulso, não, porque. Mas eu acho que você vai falar, mas assim, é um exemplo bacana, porque você trouxe aquilo, né? Não é a falta de entrar na academia, de a gente nadar e fazer aquela atividade. Por exemplo, como eu tenho ficado muito sentada, eu estou sentindo dor de ficar sentada. Eu estou até assustada, até publiquei uma dica de um cardiologista que eu achei aí no domingo, que a gente precisa, não sei quanto tempo sentada, pelo menos uma hora, a cada 20 minutos levantar e fazer pelo menos 8 minutos de movimento, que é o que você vai estar falando aí. E aí eu fico agoniada. Eu já fiz live em pé, já fiz live sentada. Às vezes, quando eu tô trabalhando, eu levanto e fico andando no quarto ou na sala para poder fazer esses pequenos movimentos que eu acho que você deve comentar aí agora um pouco sobre isso. Exatamente. Então, pessoas que passam muito tempo sentadas, a gente dá várias estratégias. Por exemplo, ter uma bicicletinha que você pedala embaixo da mesa. Eu já participei de reunião com médicos que a pessoa fica assim, ó. Vou fazer live assim, gente. Pouco. Silvia tem essa bicicletinha embaixo da mesa dela. Dá um pouco de agonia no início. Depois você acostuma, porque a pessoa tá assim, ó. Ela tá balançando, falando. Outra coisa é ter suporte. Nos Estados Unidos, eles já estão fazendo isso amplamente. É ter suporte de laptop e bicicleta ergométrica. Então, vai fazer reunião no Zoom online, bicicleta ergométrica com suporte de laptop. Então, faz a reunião ali, fala o que tem que fazer, naquele tempo ali você está pedalando. Então, criar essas estratégias, propor isso dentro da realidade daquele paciente, para que ele tenha um dia a dia com maior movimento, que ele saia do sedentarismo, que ele dê pelo menos 6.000 passos por dia. Eles estão reduzindo um pouco essa meta. Ela era muito ambiciosa, ela era de 10.000 passos. Aí já viu que era uma meta assim, muito difícil de alcançar, aí eles reduziram para 8. Agora eles já consideram que 6 já faz com que a pessoa tenha realmente mais saúde do que uma pessoa que dá 900 passos por dia, 1.000. Eu lembro que na pandemia, eu olhei meu relógio um dia, de pandemia, assim, só de telefone, só ficava no telefone, tratando essas questões do paciente com Covid, andando no apartamento. Aqueles 100 dias que a gente passou preso, né? Eu tinha andado 900 passos num dia, eu fiquei apavorada. É muito pouco
para o que a gente precisa. Aí começa, como você falou, sentir dor articular, sentir dor de um modo geral. Aí é realmente o corpo grita. Então, gente, Grita. voltando aí, tudo isso não foi nada que a gente decidiu ontem. Então, vamos botar esses 6 pilares. Não, a medicina do estilo de vida é uma medicina totalmente baseada em evidências. Existem outras coisas que são importantes para a saúde? Sim. Mas os 6 pilares são aqueles que são comprovados pela ciência de maneira indiscutível. Que não tem mais brecha na ciência para a gente entender se aquilo é bom ou não para o ser humano. Indiscutivelmente, a gente precisa dormir de 7 a 9 horas por noite, ininterruptamente. Não pode acordar para fazer xixi. Mas não pode, já que não é saudável levantar para fazer xixi. Como que faz? É quase todo dia. Acho que essa noite foi da semana única, porque assim, eu fui dormir, tentar dormir sem um pouco de sede, para poder, mas assim, mesmo quando eu acordo e vou no banheiro para xixi e voltar, aí eu bebo um gole de água, porque daí eu tô sedenta já no meio da madrugada. Por que isso? Tudo é hábito, Ale. Ou hábito, ou ajuste alimentar, ou quantidade de sal que consumiu ao longo do dia. Isso tudo a gente consegue ajustar. O fato é que, para a saúde, o melhor dos cenários para a saúde em termos de sono é que a pessoa durma de 7 a 8 horas por noite, sem interrupção. Em quarto escuro, em temperatura agradável, sem nem a luzinha vermelhinha de nada brilhando. Nenhuma luz. Então, eu não gosto mesmo. Eu saio apagando as luzinhas, botando coisa em cima, porque isso realmente me incomoda. E aí é o tempo que seu corpo está regenerando. Está regenerando as células, está fazendo aquela limpeza do dia, limpeza de memória, limpeza de neurônio, renovando as células, renovando pele, cicatrizando o que precisa cicatrizar, fazendo músculo, né? Para quem está fazendo musculação ali, suplementando, tem que dormir. Não adianta tomar o melhor whey protein do mundo, a melhor creatina, HMB e tudo que tem de mais moderno em termos de BCAA, tudo. Não dorme bem, tá pegando dinheiro e jogando na lata do lixo. No treino, inclusive, porque a gente faz músculo dormindo. A gente reconstitui músculo quando está dormindo bem, naquele período ali que você vai fazer essa regeneração celular. Então, sono, movimento, alimentação, com essas características que eu falei. O gerenciamento de substâncias tóxicas. Então, alguns guidelines falam 0 álcool, mas não é um posicionamento do Colégio Americano. Ele fala que a gente tem que consumir uma medida ali de até 1 taça de vinho por semana para mulheres, até 2 taças para homens. Essa é uma dose semanal, mas que isso tem que ser avaliado a cada caso, né? 0, que ele fala, é tabagismo. Tabagismo 0. De qualquer substância, seja substância lícita ou substância ilícita. 0 consumo de... Para tirar a dúvida de quem está questionando, está pensando em questionar alguma outra coisa, né? Qualquer, né, substância inalada, aspirada, tudo isso já está indiscutível o prejuízo que a gente tem para a saúde. Então, esses cigarros eletrônicos novos, essa coisa do vape, não tem discussão, gente. Isso é extremamente prejudicial para a saúde. Outra questão muito importante, estresse, gerenciamento do estresse, é o 5º pilar. Eu já falei do sono, da alimentação, do movimento, do gerenciamento de substâncias tóxicas, que aqui entra álcool, tabaco, também medicamentos. Tem gente que toma 7 medicamentos. Eu recebo paciente com polifarmácia, toma 9 medicamentos. Aí vai mudando o estilo de vida. O estilo de vida hoje toma 2, toma 3, toma 1. E a gente vai tirando, vai fazendo o que a gente chama de desprescrição. Vai desprescrevendo o paciente, porque ele está com o estilo de vida mais equilibrado. Deve ter e aí tem muito médico com cabelo em pé com isso, né, o Jaque? É? Deve ter muito médico de cabelo em pé com essa desprescrição. Mas assim, quem para ali para entender, para estudar, vê, encantado, porque vê que não tem o que discutir, é uma medicina linda e vem mesmo para a gente poder rever, né, essa medicina prescritiva que a gente foi formado, né? Sim, sim. É você deixar de usar a medicação, mas é saber o momento de tirar, de colocar e de tirar. Concordo. E aí temos o 6º pilar, qual que é? Esse pilar
são os relacionamentos. Então, eu tinha falado do quinto, que era o estresse, né? Então, Estresse é do quinto. gerenciamento de estresse. Gerenciamento de estresse é ver o que te gera estresse e saber identificar com muita clareza, Lê, o que te regenera, o que te traz bem-estar. Porque a gente vai estar submetido a muito estresse. Imagina um atleta, gente, olímpico, pré-prova, um neurocirurgião, a gente que trabalha na terapia intensiva, é estresse o tempo inteiro. Ok, isso faz parte da atividade humana. Mas o que te regenera? Tem que ter tempo de regenerar, tem que conseguir se regenerar, para que você possa novamente ser submetido àquele estresse. Tem que ter tempo de se recuperar. Então, identificar muito bem o que para você te traz bem-estar. Aí a gente tem uma série de questões que já apontam direção. A direção da espiritualidade, a direção da meditação, de fazer terapia, TCC, né? Tem mais comprovação para essa questão de manejo de estresse, é o TCC. E aí todas essas ferramentas que têm comprovação científica para manejo de estresse. Cuidar de planta, de bicho, ter um bichinho de estimação, tudo isso entra como ferramenta de gerenciamento do estresse, de recuperação, quando a gente é submetido ao estresse. E o sexto pilar, relacionamentos. Quanto que os seus relacionamentos são positivos ou são tóxicos. E ter estratégia para isso. Você não vai chegar para um paciente e falar, olha, realmente esse seu relacionamento com a sua sogra já deu. Manda ele embora. Porque está prejudicando. Estou falando do jargão da sogra, né, gente? Mas pode ser pode ser de filho, de marido, de esposa, de modo algum. Não é isso, gente. Mas é identificar quando um relacionamento traz adoecimento para aquela pessoa e sugerir maneiras que aquilo possa se tornar um relacionamento mais saudável. Estratégias. Gente, um médico vai ficar aconselhando relacionamento. Gente, os estudos mostram, o estudo de Harvard, por exemplo, mostrou, né, que as mais longevas são aquelas que têm melhores relacionamentos. Independente de sono, alimentação, estresse. Ou seja, tem determinados estudos que mostram isso como pilar central da saúde. Você está cercado de bons relacionamentos, tanto os relacionamentos íntimos, quanto os relacionamentos de comunidade. Então, quando vocês entram, por exemplo, nesse grupo, como é o grupo do Sidney, como é o grupo da assessoria Sky, são grupos aqui do Rio que a gente conhece, né? Que eu tenho alguns pacientes da Sky, do Sidney Pereira, meu marido faz Sidney Pereira. Você entende que ali está sendo gerado um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Além do pilar do exercício físico, do movimento, você está trabalhando um pilar de relacionamento. Não que aquelas pessoas íntimas, o seu relacionamento íntimo, da sua casa, mas todo mundo tem um senso ali de coletividade. E o ser humano, Ali, para a gente, né, caminhando para o fim da nossa conversa, ele é um ser social. Nós temos no cérebro, não vamos dizer válvulas, né? Mas seriam instrumentos de identificação se você está sozinho ou se você tem um grupo de suporte, um grupo de apoio. O cérebro faz isso com muita clareza. Ele logo identifica, esse grupo me protege ou não. Nesse grupo aqui eu estou em grupo, mas eu estou sozinho. E isso faz com que, como se seu cérebro todo acendesse. Quando faz uma ressonância, um estudo de ressonância, e mostra a foto do grupo para a pessoa, é como se o cérebro todo iluminasse. Que show! Porque ele sente que aquele grupo protege. E aí há toda uma descarga de hormônio, uma descarga de substâncias de bem-estar no corpo e de relação. Legal. Sabe quando você fala assim, essa é a minha tribo? Sei, eu sei. Tanto que eu tô morrendo de saudade aqui no começo, antes de você entrar, tava pessoas da minha tribo aqui que a gente tava conversando. Exato. Porque como o mundo, né, pra minha vida sempre muito tem 1 ano e meio aí de mudanças gerais, até achar as tribos, né? É difícil, então a gente
Eu estou agoniada aqui que depois do meu evento que eu estou organizando aqui junto com duas assessorias, que vai ser minha tribo também de natação lá em Piracicaba, você sabe qual que é? Aí depois, na semana seguinte, consegui me inscrever para a primeira prova do ano, que eu vou encontrar a galerinha aí do Rio, vamos ficar no mesmo hotel e tal, então é uma forma de juntar o útil ao agradável e ainda rever as minhas amigas e fazer o que eu gosto. E é o que a Clélia está dizendo aqui, né? Tem essa luz na comunidade do Cisne, que são assessorias que a gente conhece, mas acho que cada um aí tem a sua. A gente está falando aqui de comunidades esportivas, mas tem aqueles que se identificam com a música, com o coral, com culinária, né, doutora? É o sentimento de pertencimento, de ter que descobrir qual é o nosso, como você disse. Então, essa é a minha dica final, assim, para vocês. Se vocês pensarem em saúde, em ter saúde, ache a sua tribo. E que seja uma tribo que te leve à saúde. Porque muitas vezes a gente se sente tribo de algo que está degenerando a saúde de todo mundo. Aí não é uma tribo positiva. Sim, exatamente. Acho as tribos positivas, bem lembrada. Né? Pessoas que trazem esse incentivo de cada vez ser melhor, de cada vez entregar mais de si e buscar mais e mais saúde de uma maneira leve, tranquila, de uma maneira que você sinta que você faz parte daquele todo. Isso é essencial. A gente cresce quando a gente sai dessa essência. O ser humano precisa de um pouco para ser feliz. O seu jargão é uma coisa meio batida, mas é verdade. O cérebro precisa de muito pouco para ser feliz. Ele precisa se sentir parte, se sentir acolhido, entender que ele faz parte. Então, às vezes, eu chego para os meus pacientes, na primeira consulta eu pergunto, quem são seus melhores amigos? Aí a pessoa fala, quanto tempo você não fala com eles? Qual foi a última vez que você fez uma ligação? Aí é aquele chororô na consulta. Chora a médica, chora a paciente, chora todo mundo. Porque é um momento de que a gente traz a consciência ali, a importância das relações. A importância das relações positivas para a nossa saúde. Gente, isso não é a minha palavra, isso é a palavra da ciência. A ciência já produziu esse conhecimento, a gente tem que usar. Usar a nosso favor, usar a favor da nossa saúde. E a partir daí, aí a gente pensa em alimentação. Aí você vai se sentir tão feliz. Você quer melhorar sua alimentação, você quer dormir melhor. A partir do momento que as suas relações estão positivas, estão te oferecendo pertencimento e acolhimento. Isso é uma relação saudável. Obrigada, não tinha a melhor maneira da gente encerrar aqui. E os 6 pilares, eu acho que todos a gente devia tatuar em algum canto aqui do corpo para lembrar, né? São coisas simples, óbvias, quer dizer, simples entre aspas, né? Elas são coisas óbvias, mas com uma complexidade por trás. Tanto que foi desenvolvido uma especialidade só nisso e com vários estudos, como você trouxe. Então, pessoal aí, medicina do estilo de vida não sei se é ruim falar tendência, né? Porque tendência é tendência, é uma coisa que veio para mudar aí a vida das pessoas. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma, né, Jaque? E para nós médicos e profissionais de saúde, veio revolucionar a nossa prática clínica mesmo. Revolucionar a prática clínica também, exatamente. Olha, foi um prazer ter você aqui de novo. Obrigada aí por todo o conhecimento despejado, mas de uma forma, né? É um verbo ruim, mas assim, realmente, né? Você botou todo o teu conhecimento para fora no tempo que a gente tinha aqui para poder, de uma maneira aí, a gente entender facilmente a linguagem de vocês, que muitas vezes não nos alcança como não pessoas da área médica. Então, a gente falou aqui um pouquinho, gente, de nutrição, nutrologia e medicina do estilo de vida. Então, quem chegou agora, depois volta lá, que tem muita informação aí que a doutora Jaque colocou para a gente. Eu não gostei do meu despejado, vou tirar o despejado, colocou aqui para a gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Beijo a todos que participaram dessa live. Meu marido está aí, chegou agora, está no Maracanã. Essa live lá no Maracanã começar. Mas ele entrou antes, então você estava lá, ele viu de lá.
Tchau, Clelinha. Tchau, Wagner. Tchau, Wilson. Tchau, Jaque. Amigos e familiares que serão pacientes. Tchau, tchau. Beijo, Alê. Tchau, obrigada. Beijo.